Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Nesta semana, as chuvas devem retornar para o estado de forma mais intensa e abrangente, enquanto nesses últimos 10 dias do mês de abril, as chuvas foram mais espaçadas na região sul, inclusive sobre o Paraná. A gente observa aqui que em grande parte do estado a chuva foi bastante localizada, inclusive no mapa de desvio da precipitação para os primeiros 10 dias de abril, a gente observa chuvas abaixo da média sobre grande parte do Paraná, inclusive nas áreas de abrangência da Cocari. Mas agora, durante a segunda metade desta semana, tem previsão para o retorno das chuvas, especialmente entre a quinta e a sexta-feira. Isso devido à formação de um intenso sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, sistema que vai avançar pelo centro-sul do país, propagando fortes instabilidades sobre o Paraná. São esperados maiores volumes de água sobre o meio-oeste do estado. Nestas áreas em tons de amarelo e laranja, o volume pode ultrapassar 70 milímetros. Já nas áreas aqui do meio-leste e norte, nas áreas de abrangência da Cocari, o volume deve ser um pouco menor, variando entre 30 e 50 milímetros. No final de semana, a chuva reduz, se torna mais isolada, mas no decorrer da próxima semana tem previsão para a passagem de uma nova frente fria pelo sul do país. Esse sistema não deve trazer chuvas tão expressivas, mas vai propagar instabilidades mais generalizadas sobre o Paraná. Mais uma vez, o volume deve ser moderado, variando de 30 a 50 milímetros. É uma chuva que deve ser um pouco mais generalizada e também deve vir acompanhada por um declínio mais acentuado das temperaturas. Após a passagem desse sistema, a temperatura volta a diminuir bastante sobre todo o sul do país. Por enquanto, nesta semana, não tem previsão para grandes oscilações. A temperatura mínima deve ficar mais amena sobre grande parte do interior da região sul. Mas do dia 19 ao dia 25 de abril, é previsto um declínio mais acentuado da temperatura mínima. As áreas que devem sentir mais esse declínio devem ser as áreas serranas, aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e Planalto Paranaense. Nessa área, em tom de azul mais escuro, a temperatura mínima deve chegar a valores abaixo de 10 graus, e na área aqui em tom roxo, principalmente regiões serranas, a temperatura pode chegar até abaixo de 6 graus. Então, é um frio que deve se concentrar nos pontos mais elevados, mas deve esfriar em grande parte dos 3 estados do sul do país, inclusive sobre as áreas de abrangência da Cocari. Vamos acompanhar agora o comportamento da precipitação e da temperatura nas regiões pontuais aí do Paraná, especialmente nas áreas de abrangência da Cocari. Para as áreas dos Campos Gerais, a gente observa previsão de uma chuva mais significativa na próxima sexta-feira, dia 14. Depois a chuva reduz no final de semana e retorna no decorrer da próxima semana com a passagem de uma frente fria. Após a passagem da frente fria, que deve trazer volumes moderados e precipitações frequentes para os Campos Gerais, teremos um declínio mais acentuado da temperatura aqui por volta do dia 21, 22 de abril. A temperatura mínima deve chegar por volta de 9 a 10 graus. Então, um friozinho bem significativo para o mês de abril. Essa deve ser uma das ondas de frio mais intensas desse mês, ocorrendo aí por volta do dia 20 e 21 do mês de abril. Para a região do Paraná Alto, a gente observa aqui expectativa de uma chuva mais expressiva também entre a quinta e a sexta-feira, especialmente no dia 14, o volume de água deve ultrapassar 30 milímetros. No final de semana a chuva reduz, mas deve retornar com mais intensidade por volta do dia 18, com a passagem da frente fria. Depois do dia 20, o tempo volta a abrir e as temperaturas devem ficar mais baixas, com mínimas por volta de 12 graus. Os últimos dias do mês de abril devem ser marcados por tempo mais seco no Paraná Alto. E no Paraná Baixo, a mesma condição. A gente observa chuvas retornando a partir da próxima quinta-feira, especialmente na sexta-feira, a chuva deve vir com moderada intensidade. E na próxima semana tem previsão para um episódio um pouco mais intenso de chuva com a passagem da frente fria. Após a passagem desse sistema, a temperatura declina e a mínima deve chegar por volta de 13 graus. Não há previsão para um frio intenso e extremo, não há previsão para frio que possa trazer danos para as culturas, mas há previsão para essa intensificação aí do frio nas madrugadas. Então, uma sensação térmica mais baixa, algo que já é típico para esta época do ano. Afinal, estamos no outono e é normal que as temperaturas comecem a oscilar mais. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!